Então, a gente, agora que já entendeu o mix de produto, a gente vai fazer o MVP, que é o mínimo produto viável. O terceiro passo, né? O primeiro passo, para quem não definiu os modelos, o primeiro passo é fazer a pesquisa, tá? Se vocês ainda não definiram os modelos. O segundo passo é fazer o mood board com as peças que vocês querem fabricar. O terceiro passo é montar o mix de produto com equilíbrio, 3 partes de cima, 3 partes de baixo, então de 6 a 12 modelos. E o quarto passo é a gente fazer esse MVP, que é o mínimo produto viável antes da nossa produção em grande escala. Porque se eu já defini os modelos, se eu já tenho clareza do que eu quero fabricar, agora eu vou arregaçar as mangas e começar a minha fabricação. Mas eu não vou começar fabricando em alta quantidade. Nós vamos fazer uma peça piloto na frente antes da produção em grande escala. E esse quarto passo é o que eu chamo de MVP. Então, eu vou deixar no Google Docs, além das frases, né, que a gente vai pegar do chat e colocar aqui, passo a passo do treinamento em tópicos. Isso eu já vou colocar no GPS também, mas eu vou liberar esse documento para vocês, porque o GPS não vai ser liberado, tá? O GPS vai ser apenas apresentado, porque é o meu sistema de gestão. Fazer pesquisa, mood board, e aí quem não souber fazer o mood board, eu mandei um link como fazer. Montar um mix de produto de 6 a 12, de forma equilibrada. E quando a gente fala de forma equilibrada, é 3 partes de cima, 3 partes de baixo, uma peça única, e equilibrado também no que você tem de grana, tá? Quanto de dinheiro você tem para investir, porque a gente tem que distribuir o seu investimento no número de peças e fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Então, vou até anotar aqui, ó. Faça o melhor que pode nas condições que tem. Ah, Marcela, mas eu só tenho 2.000. Você vai distribuir no número de peças que cabe o seu dinheiro. Ah, eu só tenho 3.000, sim, sucessivamente, tá? Então, esse Google Docs aqui, eu nem tinha prometido, mas é um documento para o intensivo do dia 18/1. Vai ser um resumo. Resumo em tópicos, beleza? Libero para vocês esse documento no final do treinamento. Montamos o mix do produto, agora a gente vai para o nosso MVP. E o MVP, eu vou apresentar o mapa do MVP, que vocês também irão receber junto com os slides no material de apoio, para que vocês peguem a visão agora 360 graus. Então, o MVP, como dito anteriormente, ele é esse mínimo produto viável. Vamos fazer uma peça na frente, vamos fazer uma versão enxuta, ou seja, a gente vai gastar pouco dinheiro, e aí eu vou espelhar para vocês aquele meu vestido que eu testei e validei, que é o que está sendo mais vendido, né, que eu falei lá no Rio de Janeiro, e contar a história desse vestido, e tendo a clareza, validando o seu MVP, aí sim a gente vai para o mapa. Esse mapa aqui eu vou aprofundar nele. Se vocês não estiverem enxergando, fiquem tranquila que eu vou dar um zoom. E aí, espelhado todo o 360 graus aqui do mapa do MVP, eu já vou contar para vocês como que eu validei um vestido, tendo uma única peça dele, e como eu vendi mais de 300 peças dele, sem ter investido dinheiro antes, né? Na verdade, eu fiz uma peça, eu fiz um termômetro, vi que aquele vestido ia ser muito bem aceito, fiz o primeiro drop de 50, depois fiz reposição de 100, de mais 150, e vendi no verão 300 peças daquele vestido. Então,
eu vou apresentar um mapa e, na sequência, dou um modelo, dou uma história real, prática, como eu fiz na prática. Nosso mapa do MVP completo. Identificar a dor de mercado. Entender o que é necessário para fabricar. Qual é o tecido? Quais são os aviamentos? O que preciso para tirar aquela peça do papel? Então, quando você olha uma foto referência de uma peça, se você ainda não tem clareza de qual tecido você vai escolher, no final do nosso intensivo, eu vou falar mais sobre tecidos. E você vai ganhar experiências para isso. Ou você pode ir nas lojas de tecido e começar a tocar em tecidos e conversar com os vendedores da loja, mostrando a foto do vestido que você quer fazer, da peça que você quer fazer, e perguntar para os vendedores de tecido quais tecidos eles têm que daria para fazer aquela peça. Porque aí você vai tocando nos tecidos, e conforme você for gostando dos tecidos, você já vai escolhendo. Então, sempre quando você bate o olho em uma peça, você vai se perguntar: o que se requer para fabricar essa peça? Se requer tecido de linho, se requer botões, se requer ter uma modelagem, se requer cortar e costurar a peça piloto. Então, o mapa, ele está trazendo a clareza do que você precisa, do que é necessário. E aí você vai iniciar os orçamentos. Eu vou aprofundar, após o mapa, os profissionais essenciais e indispensáveis para fazer os orçamentos. E depois que você tem, no mínimo, 3 orçamentos, você vai iniciar as contratações. Marcela, por que 3 orçamentos? Tudo na vida, para a gente ganhar noção de mercado, a gente precisa ter 3 orçamentos. Se você não fizer, você não tem como avaliar se aquele preço está caro ou se está barato, tá? E iniciando os orçamentos, você também vai conseguir ter a experiência de qual desses prestadores de serviço te deu um bom atendimento, respondeu rápido, tem um prazo que esteja à sua expectativa. Então, não é opcional fazer 3 orçamentos, é obrigatório. Assim como fazer os protótipos, que são as nossas peças piloto. E aí, criar a narrativa, a história desse produto. Que se vocês toparem, eu já quero aprofundar a narrativa agora, antes de finalizar o mapa. Tudo bem por vocês? Só para a gente não perder o fio da meada? Sim? Então, o pessoal respondeu aqui no chat? Sim? Ok. Então, ó, eu vou finalizar os 50% do mapa, vou contar a história do meu produto e finalizo os 50% da fabricação. Então, eu criei uma narrativa que eu vou contar para vocês agora desse vestido, para envolver a minha audiência, para entender se aquele produto ia sair bem ou não. Mostrei quais eram os meus valores, né, em sustentabilidade, humanização, para conectar, e criei esse senso de comunidade e pertencimento. E aí, eu despertei desejo das pessoas comprarem esse meu vestido em uma viagem minha que eu fiz. Iniciei a pré-venda em julho do ano passado e validei o meu MVP com os pedidos que eu tive. E aí, eu cortei e costurei a minha coleção depois de ter validado o meu MVP. Esse vestido é um vestido que eu me inspirei em uma marca gringa que eu tirei lá do Pinterest. E aí eu vou mostrar a foto inspiração para vocês. E depois eu identifiquei que outra marca, além de mim, também tinha fabricado o mesmo modelo. Então eu tive que dar um toque de autoralidade, né, diferenciação, para não ficar só um copia e cola. Só que ele não era só um vestido. Esse vestido, ele tinha uma história por trás dele. E é essa história que eu quero contar para vocês. Eu, há 1 ano e meio atrás, eu precisei fazer algumas escolhas dolorosas na minha vida afetiva, amorosa e familiar. E por que eu falo que foi dolorosa? Porque não era a minha vontade querer fazer aquela escolha. Só que lembra que eu falei para vocês que a gente é a média das 5 pessoas que mais convivem? Eu identifiquei
que eu estava vivendo em um relacionamento amoroso, né, numa união estável, aonde na época que eu iniciei essa união estável, eu não estava frequentando a igreja, eu não tinha os valores que eu tenho hoje, e eu fiz escolhas ruins na minha vida afetiva. E talvez vocês já tenham até visto alguns vídeos viralizando meu com o Pablo Marçal, porque ele já postou na página dele, já foi para o TikTok. E uma vez eu fui até, né, o Pablo Marçal e perguntei para ele o que ele me recomendaria, porque eu estava nesse processo aí de me tornar uma mulher de verdade, não queria mais viver o que eu estava vivendo, que era um relacionamento completamente abusivo, aonde ele falava que o meu trabalho não dava em nada, que eu era blogueira, que eu me achava ficando fazendo live, e depois eu fui perceber que ele sentia era ciúmes de eu aparecendo na internet. Eu fui perceber que isso que ele falava sobre ele, isso que ele falava sobre mim, né, falava mais sobre ele do que sobre mim. E que, infelizmente, se eu me mantesse naquele relacionamento, eu iria adoecer. E eu não estou incentivando ninguém aqui a separar, pelo contrário, eu sou a favor da família, porque Deus ama a família. Só que aquela pessoa que vivia comigo há 1 ano e meio atrás, ela não queria se casar. E aí eu tive que fazer uma decisão, eu tive que tomar uma decisão na minha vida, que foi me separar. E quando eu me separei e fui para terapia, e foi assim muito difícil, porque eu tenho uma menina de 4 anos, ele tenta na justiça incansavelmente tirar ela de mim. Ele move 3 ações na justiça contra mim, dizendo que os vídeos do Pablo, que estão viralizando com o Pablo Marçal, que eu expus ele na internet. E ele usa muitas imagens, muitas coisas que eu faço na internet para dizer que eu ganho muito dinheiro e por isso ele não tem que pagar pensão. Então, criadoras, foi doloroso para mim. E até hoje, assim, é um pouco doloroso contar essa história para vocês. Mas quando eu me separei, eu descobri que eu estava assumindo o papel de mãe dele e não de esposa. Eu percebi que eu estava numa polaridade invertida no meu masculino e não no meu feminino. Até a forma que eu me vestia, depois do almoço eu vou trazer para vocês a Marcela de antes e a Marcela de depois. Era como um homem. Eu me vestia com calça, camisa e blazer. Calça, camisa e blazer. Se vocês pegarem fotos minhas antigas, inclusive até do meu WhatsApp, depois a gente precisa trocar. Eu tô de calça, camisa e blazer. E aí, depois que eu descubro, no meio dessa separação, que eu estou na polaridade invertida, que eu estava querendo concorrer com o masculino da minha casa, porque eu não confiava naquele masculino a ser um provedor, e eu não confiava porque ele não me transmitia essa segurança. Ele não me transmitia porque eu escolhi errado aquele masculino para dividir a minha casa, a minha vida e as minhas empresas. E depois, quando eu descobri isso, aconteceu uma mudança drástica, de dentro para fora. A Marcela ganhou vestes novas. Ela parou de se vestir com calça e blazer. Ela passou a se vestir só com vestidos. A Marcela começou a estudar a palavra, começou a fazer pós-graduação em teologia, começou a servir o reino de Deus com uma perspectiva mais leve, aonde a mulher é aquela que embeleza o lar, é aquela que não é a responsável de prover o lar, mas ainda assim, com alegria e amorosidade no coração, ela auxilia o seu companheiro nas contas da casa, porque ela gosta de fazer viagens, porque ela gosta de andar de carro, porque ela gosta de coisas caras, porque ela tem uma visão que ela é filha do rei, e ela pode comprar bolsas e fazer viagens e ter carros, que isso é permitido, possível, está liberado para mim. Não é porque o meu pai é uma pessoa simples que eu não posso prosperar. Então, a gente vem de um sistema de origem, né, onde eu atraí um masculino escasso. O meu pai hoje, eu não tenho vergonha de dizer, o meu pai, ele saiu daquela fábrica que ele trabalhava na parte de logística, e hoje, se você for trocar o óleo do seu carro no mercado
CAR, aqui em São Paulo, da Barra Funda, você vai ser atendido pelo meu pai. Eu não tenho vergonha de dizer que eu venho de uma família onde o meu pai é um cara simples, né? Não é um cara de muitas posses e muito dinheiro. Eu tenho orgulho de dizer isso. Porém, foi na terapia que eu descobri que eu não precisava repetir esse padrão, que eu poderia, mesmo tendo uma lealdade muito grande com o meu pai, atrair um masculino próspero, rico, saudável, que seria o provedor da minha casa. Então, eu fiz essa separação dolorosa, eu estou no momento dessa separação, eu não estou em um novo relacionamento amoroso ainda, porque eu considero que eu preciso estar íntegra e curada primeira, mas esse feminino foi aflorado. Esse vestido foi o primeiro modelo que eu falei assim, é esse o vestido que eu quero vestir e que eu quero vestir as minhas clientes. E aí eu quero mostrar para vocês qual é esse vestido, né, que eu escolhi fazer, inspirado em uma marca gringa. Talvez muitas de vocês já tenham visto, e tem uma marca que decidiu fabricar esse vestido também, que o nome dessa marca chama Zen Oficial. Eu vou primeiro mostrar o meu vestido, que eu postei ali em junho, na minha página, onde eu testei e validei ele. E aí eu vou mostrar para vocês depois ele na Zen Oficial. E aí eu vou mostrar como que tendo o mesmo vestido de uma marca grande que vende ele a R$ 1.200, como que eu consegui vender ele por R$ 399, tá? Então, o vestido da história maravilhosa é esse vestido aqui. E eu fui para o Rio de Janeiro, de férias com a minha filha, lá em junho de 2024, né? Foi uns 6 meses depois da minha separação. Isso daqui tem 6 meses. E aí eu peguei esse vestido e saí um dia com a minha filha e contei um pouco dessa história que eu contei aqui para vocês, não de forma tão aprofundada, porque tem coisas que eu não posso postar. E aí eu gerei conexão com muitas mulheres que passavam pela mesma coisa. E aí depois eu fiz um arrume-se comigo, um vista comigo, e falei que esse vestido estava disponível na pré-venda. Esse vestido, ele foi feito no tecido de bengaline. E eu investi R$ 300 para modelagem e piloto dele, tá? Demorou ali mais ou menos uns 10 dias, desde o dia que eu dei para a Carol, da Elohim Private Label, que ela está lá na nossa lista secreta. Dei para a Carol a foto do vestido, dei o tecido, tirei as minhas medidas, e aí a Carol, em 10 dias, me entregou o vestido e eu levei o vestido para viajar. E eu contei essa história, depois eu posso até mandar o Reels para vocês, os vídeos para vocês. E quando eu fiz nos stories, muita gente me mandou direct. Marcela, quanto custa? Marcela, eu quero no atacado. Marcela, eu quero no varejo. Eu tirei pedido desse vestido de 300 peças. Entre varejo e atacado, vendas no e-commerce e venda para o meu white label. Só que eu tirei um termômetro que esse vestido seria um dos meus top vendidos, quando eu, de forma descontraída, mostrei uma peça que eu estava ali desenvolvendo, mostrei os bastidores e falei que era a minha peça piloto. Contei a minha história e eu falei, olha, a Zen Oficial está vendendo a R$ 1.200. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês no Instagram da Zen. Alguém aqui conhece a Zen? Tem alguém... Aqui, ó. O pessoal da Zen, eu não sei se eles ainda estão vendendo, mas eles colocaram esse vestido por R$ 1.200. E quando eu vi que eles também estavam vendendo, eu ainda estava fabricando, eu ainda não tinha lançado o vestido. E aí eu fui lá na descrição do produto e fui ver qual tecido eles estavam fazendo. Por quê? Quando eu olho a composição do tecido, é esse aqui, ó. Quando eu olho a composição do tecido, eu já sei que tecido é. Olha aqui o preço que elas vendem. R$ 1.379. Aí eu falei, bom, Carol, tira o bico, porque eu não quero deixar igual o da menina da Zen. Então, o meu eu arredondei. E eu mudei o tecido e mudei o acabamento do zíper. O zíper dela é visível, eu deixei invisível.
tirei o bico da frente e das costas, e mudei, fiz versão dele com fenda, sem fenda, com bolso e sem bolso, para as minhas clientes do White Label. E aí, eu vim aqui na descrição e vi o tecido. Olha aqui, ó. 97% algodão, 3 elastano. Bingo! O nome desse tecido é tricoline. E aí, na hora que eu falei, meu, não acredito que ela tá vendendo um vestido de tricoline a R$ 1.300. Aí, o que eu pensei? Eu falei, eu vou melhorar a qualidade do tecido e vou vender a mais barato. Aí eu fui na Focus, uma importadora de tecido, que eu compro muito tecido aqui para mim, para as minhas alunas, para os meus clientes. E aí, conversando com o meu representante, ele falou, Marcela, eu vou te apresentar a nossa linha de bengaline de poliamida, que está com um preço super bom, mas a qualidade desse tecido é muito mais elevada do que o tricoline. A Lalesca perguntou, como saber se é tricoline? Eu sei por conta da minha experiência. Eu fui lá na descrição do produto e eu vi na composição dele. E aí, pelos vídeos, fotos que eu fui dando zoom, pela minha experiência, eu vi que era tricoline. E aí, eu comprei o tecido de bengaline de poliamida. E aí, na hora que eu fui fazer os vídeos de lançar o meu produto, eu apresentei ele num tecido muito mais caro do que um tecido de tricoline. Ou seja, eu aumentei a percepção de valor, aonde tem um concorrente que vende pelo dobro do que eu vendo. Eu fabriquei ele a R$ 130. Eu vendo ele em atacado por 169 e vendo ele em varejo a 399. Ou seja, ele custa mais barato do que o da Zen oficial e tem uma qualidade acima do que o da Zen. Então, percebam que eu tenho uma narrativa, eu tenho uma história sobre o produto, eu tenho um diferencial com relação aos meus concorrentes. E é exatamente isso que eu quero estimular que vocês façam, mas que vocês façam de uma peça que vocês usariam, porque vocês vão precisar ser as suas próprias influenciadoras. Porque quando vocês falarem com propriedade do produto, que tecido como que foi feito, por que você escolheu esse tecido, por que você decidiu fabricar essa peça para sua coleção. Então, o que acontece? Eu gero conexão com a audiência, eu aumento a percepção de valor, eu estouro de vender o produto. E eu coloquei R$ 300 para fazer desenvolvimento de modelagem e peça piloto. A Carol, da Elohim Private Label, ela cobrou R$ 300 para modelagem e peça piloto e me cobrou R$ 73 para corte e costura. Se eu fizesse separado com cortador e oficina de costura, eu poderia ainda economizar 50% comparado se eu tivesse feito com a PL. Eu vou espelhar aqui a minha tela para colocar esses números para vocês pegarem a visão, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu paguei na poliamida R$13,90 o metro, tá? Da poliamida. Então, o tecido foi esse valor. O consumo eu não vou me lembrar, tá? Aí eu paguei para modelagem mais piloto, eu paguei R$300 e fui viajar. Depois, para produção em grande escala, a Carol me cobrou corte e costura R$73. E a diferença disso é o que foi tecidos e aviamentos, tá? Gente, eu vou mostrar para vocês aqui nesses cálculos, porque o que eu fiz com a Carol da Elohim Private Label, eu só vendi em varejo. E para fazer em atacado, é esses cálculos que eu estou mostrando para vocês agora, ok? Aí eu fiz separado com cortador e oficina de costura, para aumentar a minha margem de lucro e poder vender ele também em varejo em atacado, beleza? Então, deixa eu colocar aqui, ó, corte e costura foi 73. E aí, o meu preço final, quando eu fiz com a Private Label, ficou em 130. E como ela me cobrou 73, de matéria-prima foi 57. Então, tecidos e aviamentos, aqui eu paguei R$13,90 o metro do tecido. Aí tem um consumo total de tecido que eu não vou lembrar, mas depois eu posso passar para vocês e a gente vai fazer simulação em tempo real. Aqui, cadê a calculadora? R$57 foi o que foi investido
em tecido e tecido, mais aviamentos. E quais foram os aviamentos? Foi zíper, elásticos, barbatana e entretelas. Foi tudo isso aqui que a Carol usou de aviamentos no vestido. Aí foi R$ 57,00. E aí ele deu um total na Private Label. Por que eu fiz na Private Label? Tá? Vou fazer os cálculos e já conto para vocês. Com PL, ficou R$ 130,00. Foi a primeira leva que eu fiz, 50 peças. A segunda leva que eu fiz não foi de 50 peças, foram de 100 peças. Nesse momento, eu já fiz separado com cortador e oficina de costura. Então, eu peguei a minha modelagem, que a Carol já tinha feito, fiz um estudo de encaixe com o cortador, né? O cortador, ele me cobrou R$ 250,00 o ato do corte. Para fazer 100 peças, ficou R$ 2,50 cada uma o corte. E a costura, a minha oficina de costura me cobrou R$ 28,00 para fazer esse vestido. Então, com a confecção terceirizada, coloquei aqui os mesmos 57 de tecido e aviamentos. Aqui, ó, vou falar para vocês o quanto que eu economizei quando eu fiz depois a escala do produto. Então, com a PL ficou 130 e fazendo de forma separada, 2,50 mais 28 mais 57. Ficou R$ 87,80. Então, deu uma diferença, vamos ver aqui, 87,80. Deu uma diferença, ó, de 130 fazendo com a PL para 87 fazendo com a confecção própria terceirizada. Então, 130. R$ 130,00 menos 87, R$ 43,00 de economia. Só que eu, Marcela, assumi toda a gestão e a terceirização, a coordenação entre cortador, oficina de costura, passadoria, até chegar aqui nas minhas mãos, beleza? Então, esse é um comparativo para vocês que me perguntam, Marcela, mas é muito mais caro fazer com PL? Por que eu, Marcela, fiz o primeiro drop com a Carol da Private Label? Porque eu não estava com disponibilidade de tempo de fazer a gestão da compra dos tecidos, mandar entregar para o cortador, do cortador fazer o estudo de encaixe, o mini risco que vocês vão ver daqui a pouco, mandar o mini risco para o cortador, do cortador pegar o transporte e levar para a oficina de costura. E aí, eu estava numa correria doida de trabalho, e eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu dou na mão da Carol os tecidos, e a Carol faz para mim, e eu tenho vestido para lançar, ou eu não faço, não lanço o vestido, e entrego na mão de Deus. Aí eu escolhi pagar mais caro, fazer na pele, porque eu tinha o investimento também, e a Carol parcelou para mim em 2 vezes. Então, esses R$ 73,00 vezes 50 peças, foi 3.650 esse pedido com a Carol. Eu tive que dividir em 2 parcelas. Foi 1.825 no ato do pedido e 1.825 na entrega. Então, eu fiz dessa forma e não me arrependo. Só que quando vem um outro cliente e pede 50 peças e 100 peças e eu preciso fazer reposição no meu e-commerce, eu já não vou mais fazer com a Private Label. Por quê? Porque eu já testei e validei o produto está escalado, eu preciso aumentar minha margem de lucro. Eu vou fazer separado, porque aí vale a pena, eu já testei e validei. Ficou claro para vocês a diferença de fazer com PL e fazer terceirizado? Porque aí eu vou voltar no mapa para a gente aprofundar os 50% da produção. Porque talvez, nesse exemplo que eu dei, né, contando a história, talvez não tenha ficado claro. Então, eu vou trazer aqui, visualmente para vocês no mapa, os 50% da entrega.
Então, eu validei o meu produto, despertei desejo, criei esse senso de pertencimento e comunidade, iniciei a pré-venda em atacado. Validei o meu MVP e 50% do trabalho foi concluído. Depois, o que eu fiz para fabricar ele de forma terceirizada? Fiz os cálculos necessários para compra de matérias-primas, tecidos, aviamentos, embalagens, e levei os materiais, né? Já olhei os materiais que eu tinha aqui no meu ateliê. Porque quem já fabrica também faz um erro muito grande, que é ficar criando uns modelos com tecido que não tem, tá? Eu, agora, por exemplo, toda a minha coleção de inverno, eu vou lá embaixo da minha mesa de corte, eu vejo todos os rolos de tecido que eu tenho estocado e faço o desenvolvimento de produto de acordo com o que eu tenho. E compro os tecidos só daqueles produtos que eu não tenho, mas eu desenvolvo para dar uso. Por quê? Dinheiro não aceita desaforo. E se você ficar só comprando rolos e rolos de tecido e estocando aí embaixo da tua mesa, é dinheiro parado, é energia parada, você não vai prosperar. Aí eu tenho bom cortador, quem cortou esse vestido para mim foi o Jean, a primeira leva, e a segunda leva acho que foi o Zeca, porque o Jean estava muito enrolado. Depois que eu contratei o cortador, eu analisei o estudo de encaixe e o risco para ver se o aproveitamento estava bom. Peguei a minha ficha técnica, fiz ali o checklist do que precisava, né? Que era barbatanas, entretelas, zíper e reguladores, porque a alcinha dele tinha reguladores. Fiz essa lista do checklist do que eu tive que comprar e contratei a oficina de costura especialista em tecido plano. Por quê? Esse vestido é um tecido plano. Entreguei para o cortador tecido, ficha técnica, piloto aprovada, porque a peça piloto tem que seguir na produção, e defini as estratégias de venda junto com o meu gestor de tráfego. Fiz o primeiro lançamento e fui aprimorando nas reposições. Hoje esse vestido vendeu tanto, mais tanto, que ele nem está lá no meu e-commerce. A gente está com fila de espera para quem quer fazer pedido. A gente não deu conta de fabricar, porque a gente tem pequenos produtores fabricando para nós, né? A gente tem costureiras que trabalham sozinhas. Então, por exemplo, um corte de 100 peças que eu fiz em 2 cores, eu dei 50 para uma costureira, 50 para outra, eu dividi as 2 cores, aloquei em cada uma delas, e elas levam ali de 2 a 3 semanas para produzir. Então, tá nas máquinas tudo que já está com pedido, e na hora que eu entregar as produções, aí eu mando, né, nos meus grupos ali dos meus clientes, posto no Instagram da minha confecção, que estamos abertos para novos pedidos.